Bem, vamos definir agora formalmente o que é um conjunto finito e o que é um conjunto infinito. Um conjunto ele é finito se ele tem um inteiro que conta o número de elementos desse conjunto. Exemplo, A, B e C é um conjunto finito que tem 3 elementos. Isso a gente chama de cardinalidade do conjunto. Ou seja, a cardinalidade do conjunto, nesse exemplo, é 3. Note que a gente não consegue fazer uma bijeção entre um conjunto finito e um subconjunto próprio dele, porque ele sempre tem um elemento a menos. Então eu não consigo fazer uma bijeção, né? Uma função injetora e sobreinjetora. Nossa definição de conjunto infinito, né, é exatamente esse. Ele usa essa noção de bijeção, ou seja, quando é que um conjunto é infinito? Quando eu consigo, né, pegar esse conjunto e definir uma bijeção em um subconjunto próprio dele. Né? Nós acabamos de ver no exemplo anterior que os naturais, né, com a função que eu multiplico por 2 cada elemento dele, ou seja, que é um subconjunto próprio dele, que é o conjunto dos inteiros pares, né, existe uma bijeção para ele, ou seja, existe um subconjunto próprio dos naturais, que são os inteiros pares, né, e existe uma bijeção para eles. Tá? Então, a definição de um conjunto ser infinito é se existe um conjunto para o qual eu consigo fazer uma bijeção entre ele e um subconjunto próprio dele. Né? E eu só consigo fazer isso nos conjuntos infinitos. Nos conjuntos finitos eu não consigo fazer a bijeção do conjunto e o seu subconjunto próprio. Certo? Por fim, a gente diz que um conjunto é contável ou então enumerável se existe uma bijeção com os números naturais. Bem, se eu tenho uma união de conjuntos finitos, né? Esse conjunto, se eu pegar conjuntos que são enumeráveis e pegar um conjunto desses caras, a união deles é um conjunto enumerável. Por exemplo, se eu pego 3 conjuntos que são enumeráveis, o A, o B e o C, ou seja, são conjuntos, né, infinitos, né, e que eu consigo enumerar, ou seja, eu consigo fazer bijeções com os números naturais para eles. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Que a união B e a união C ele é enumerável. Ou seja, a união de conjuntos enumeráveis é também um conjunto enumerável. Como é que eu faço para mostrar que ele é um conjunto enumerável? Bem, eu preciso dar uma ordem para ele, eu preciso enumerar ele. Ora, para eu fazer isso, quem é A união B união C? É o A0, é o B0, é o C0, é o A1, é o B1, é o C1 e por aí em diante. Então, o que eu faço? Eu dou uma ordem fazendo, né, uma sequência, ou seja, o meu primeiro elemento, o 0, vai ser o A0. Depois vai ser quem? Vai ser o B0, que vai ser 1. Depois vai ser quem? Vai ser o C0. Bem, eu terminei os 3 primeiros, o que eu faço? Eu agora vou para o A1. Então, o 3 vai ser o A1, o 4 vai ser o B1, o 5 vai ser o C1, o 6 vai ser quem? O A2, o 7 vai ser o B2, né? O C2 vai ser o 8 e por aí em diante. Então, eu consigo pegar esse conjunto e fazendo esse zigue-zague, enumerar, ou seja, fazer uma bijeção desse conjunto com os números naturais, ou seja, eu consigo mapear esses elementos nos números, tá? Bastando eu fazer essa estrutura, né? Ou seja, então esse é um conjunto também enumerável, né? Também é enumerável o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis, né? Exemplo, se eu tenho um conjunto natural, produto natural, certo? Ou seja, eu tenho esse par, certo? Ou seja, um produto cartesiano aqui no caso, só 2, tá? Esse também é um conjunto enumerável. Como é que eu faço para mostrar que ele é enumerável? Ora, eu preciso dar uma enumeração para todos os elementos desse meu conjunto.
Como é que eu faço para fazer essa enumeração? Bem, de novo, eu vou fazendo um zigue-zague de novo. Se eu pego aqui, ó, né, eu vou fazer na linha, certo? Na dimensão, nessas duas dimensões, x e y, certo? Eu vou para 1 e aumentando 1, e na outra eu vou aumentando a coluna, certo? Então, todos os elementos vão estar nesses elementos, né? O 0, 0 é esse primeiro elemento, né? O 0, 1 é esse segundo elemento aqui, tá? O que eu faço para fazer a enumeração? Eu, de novo, vou fazendo esse zigue-zague, ou seja, o primeiro elemento desse par vai ser esse aqui, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse, o quarto vai ser esse, o quinto vai ser esse, o sexto vai ser esse, o sétimo vai ser esse. Ou seja, eu posso fazer uma função que, dado elementos i e j, ou seja, a minha posição i e j, me diz qual é o número que eu represento dele. Tá? E esse número é representado por essa equação aqui. Então vejam, eu tenho que o conjunto dos números naturais ele é numerável, e eu fazer o produto cartesiano dos números naturais com os números naturais também é numerável. Ou seja, eu consigo fazer uma bijeção entre os números naturais de um elemento que é muito mais complexo, que é o produto cartesiano entre dois naturais. Ou seja, também é um conjunto enumerável.